Você já se perguntou o que faz um delegado? E como esse profissional pode contribuir para o bem-estar da sociedade? Na entrevista de hoje, vamos conversar com o presidente do Sindepol Minas, Marco Antônio de Paula Assis, que vai responder essas e outras perguntas. Fique conosco, o Jornal daqui está começando agora em um novo formato, com edições semanais de 15 minutos. Então, senhor Marco, gostaria de agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado pela sua participação no Jornal daqui. É um prazer, eu fico muito honrado de estar abrindo esse novo formato do jornal aqui e estamos aí para colaborar. E eu já queria começar perguntando para o senhor esclarecer para a gente, para o público, qual é a função de um delegado? O delegado de polícia é aquela parte do Estado, aquele agente público que é encarregado de investigar todos os crimes que acontecem. Aconteceu um fato violento que às vezes a população acredita que seja um crime, então isso é submetido ao delegado para que ele faça o crivo desse fato mediante a confrontação com as leis para dizer se houve um crime, se não houve um crime. Portanto, o delegado de polícia é, em princípio, aquela pessoa que vai levar para o Poder Judiciário toda a verdade sobre o fato ocorrido quando ele seja um crime. E qualquer pessoa pode ser um delegado? Como é que é esse processo para alguém se tornar um delegado? O delegado de polícia, até pela exigência do cargo, pelos requisitos que necessita, precisa ser uma pessoa com um grau de instrução mais elevado, com uma capacidade de perguntar ao cenário criminoso com mais qualidade. Ele tem que ser formado em direito, ele precisa ser um bacharel em direito para ter uma boa compreensão das leis e uma boa compreensão dos fatos no enquadramento com as leis. Sem isso, não adianta, nós vamos ter uma investigação que não vai ser colimada com a lei, ou seja, não vai ser colocada de acordo com o que a lei exige para a formação do processo. E assim, o delegado, o papel dele, como é que ele cria esse laço, essa relação com a comunidade? O delegado de polícia, pelo fato de ser também prestador de serviço, porque ele não é só o investigador, ele disponibiliza vários serviços, por exemplo, a carteira de identidade, o atestado de bons antecedentes, a carteira nacional de habilitação, os documentos do veículo para ele poder circular na via, a transferência e regulamentação de veículos de um local para outro. Tudo isso são serviços prestados pelo delegado. É o delegado que organiza e que disponibiliza esse serviço para a sociedade. Muitas vezes, o cidadão comum, ele olha assim para uma delegacia, para o papel do delegado e associa muitas vezes a uma questão de crime. Mas quando que o cidadão comum ele pode ir e deve ir até uma delegacia? A delegacia, por incrível que pareça, é uma agência pública muito dinâmica, muito completa. Então não é só quando a pessoa suspeita do cometimento de algum crime, ou foi vítima, ou sabe de alguém que tenha cometido crime, ou testemunhou algum fato dessa natureza. Tanto é que, pelo fato da Polícia Civil estar também envolvida na preservação da ordem pública, na manutenção das garantias sociais, a delegacia de polícia é um local onde as pessoas frequentam, inclusive pastorais da Igreja Católica, grupos de proteção de direitos humanos, no sentido de reivindicar algumas coisas. Da Polícia Civil Mineira, por exemplo, o Detran, às vezes a pessoa precisa do fechamento de uma via. É claro, em cidades igual Belo Horizonte, tem as empresas operadoras de trânsito, que são aí a BH Trans em Belo Horizonte, a Transcom em Contagem, mas em alguns municípios onde não tem, fica a cargo do Detran ou da Delegacia de Polícia o fechamento de ruas para a execução de algumas atividades que são da comunidade. Portanto, a polícia não se presta só à apuração de crimes. Ela é uma agência muito completa, ela tem informações diversas sobre uma série de atos de cidadania que a pessoa possa praticar.
o Sindepominas está com uma ação de uma campanha para poder prestar esclarecimento à comunidade sobre o papel do delegado. Que campanha é essa? É uma campanha que partiu de uma necessidade constatada por nós a partir de uma pesquisa de opinião que foi feita. Nós chegamos à conclusão que quase metade da população mineira não sabe distinguir entre polícia civil e polícia militar e qual o serviço que a polícia civil presta através do delegado de polícia. Vou até ajudar o senhor, em cima disso aí a pesquisa ela fala assim, que o sindicato, essa pesquisa que o sindicato realizou, ela foi uma pesquisa de opinião em 113 municípios mineiros e ela revelou que apenas 50% da população que elas sabem distinguir entre o papel da polícia civil e o papel da polícia militar. Então o senhor saberia contar pra gente essa distinção desses dois papéis? Sim, é muito simples, é bastante clara essa distinção. Você vê que o policial militar anda fardado. Qual é a necessidade dele andar fardado? É economizar roupa, não ter que gastar com terno? Não, na verdade ele anda fardado, uniformizado, ou seja, todos os policiais militares usam roupas iguais, que é para serem vistos e distinguidos entre a população, porque o lugar deles é entre as pessoas, na rua, na lida direta com a população, para auxiliar, para prevenir que a criminalidade ocorra. Como ninguém tem a receita do sucesso, mesmo tendo policial militar na rua, é possível que o crime aconteça. Que o crime aconteça dentro de casa, dentro de bares, restaurantes, em lugares onde a polícia não tem acesso. E assim, o policial militar que tiver conhecimento daquilo ali, vai até o local, isola, comunica a polícia civil para vir fazer os levantamentos periciais, os levantamentos descritivos do local e a partir daí iniciar a investigação. Portanto, uma age antes do crime acontecer. Essa é a missão da polícia militar, uma belíssima missão, porque quem na rua que não se sente seguro, quando estando perdido, vê um policial a quem pedir informação. Uma coisa precisa ser dita. Delegacia de polícia é onde trabalha o delegado de polícia. Não existe delegacia de polícia militar. Toda delegacia de polícia é de polícia civil. E essa campanha do Sindepominas, ela é importante para a população por quê? Ela é importante porque quando a população sabe exatamente onde procurar, ela não perde tempo. É a mesma coisa que a população conhecer, por exemplo, um hospital de referência de Grandes Queimados. Uma pessoa que sofre uma queimadura, uma grande queimadura, precisa chegar rapidamente ao hospital para receber primeiro socorro. Se ela ficar batendo de porta de clínica em porta de clínica, ela certamente vai ter um sobredano naquela condição dela. Da mesma forma, é a pessoa que sofre um estupro, por exemplo, que precisa chegar rapidamente a uma delegacia de mulheres para ter o primeiro atendimento, para ter o coquetel anti-AIDS administrado de forma correta, para ter administrado a pílula no dia seguinte, essa pessoa precisa chegar rapidamente à delegacia de polícia. Portanto, é importante que saiba sim, que a população saiba a diferença entre polícia civil e polícia militar. É fundamental. Existem alguns episódios que a gente vê na mídia, algumas situações que são divulgadas, questões de abuso de autoridade. Como que a organização, né, o sindicato, ele lida com essas questões? Olha, o abuso de autoridade ou o abuso de poder é tão antigo quanto a humanidade. Onde há um homem capaz de sobrepujar o outro, quase sempre há uma ação no sentido de tornar efetiva essa soberania, essa supremacia de forças. Portanto, nós das forças policiais entendemos que isso é inerente ao ser humano e nós temos as nossas corregedorias que trabalham para coibir esse tipo de atitude. Nós temos a legislação, o poder judiciário através das ações que a própria corregedoria demanda do poder judiciário. Então, dessa forma, o policial civil ele é um homem muito mais controlado do que a maioria das pessoas. A gente vê muito que essa questão do conhecimento, da informação, ela de certa forma ele é um poder. Essas pessoas que estão na frente, que nem a postura de um delegado, é um cargo importante, um cargo de reconhecimento para a sociedade. O senhor acha que às vezes essas pessoas se esquecem desse dever com a população, esse dever social, e começam a ter
Atitudes mesmo que levam um pouco para esse lado da corrupção, desse desvio de conduta por um benefício próprio, de se esquecendo do seu papel social? Olha, felizmente, pelo fato de haver um concurso público muito bem formado pela nossa academia, termos um tratamento, nesse concurso nós temos uma etapa que é de avaliação psicológica, por isso nós conseguimos selecionar bem as pessoas que ingressam para os nossos quadros. E felizmente, por causa dessa boa seleção, nós temos muito poucos casos de policiais envolvidos em atos de corrupção, mesmo porque, conforme eu disse, os policiais passam por um controle muito rigoroso, tanto o controle interno, que é feito através da nossa corregedoria, quanto o controle externo, que é o controle judicial, e o controle do Ministério Público, que também tem essa função de controlador externo da atividade policial. Dessa forma, e a possibilidade de desvio, embora exista, é muito pequena. Para que o delegado ele consiga exercer as funções dele, ele trabalha em parceria, além da Polícia Militar, ele trabalha em parceria com quem mais? Com quais órgãos? Nós temos, a Polícia Civil é uma instância universal. Qualquer pessoa pode ter acesso ao delegado, qualquer pessoa pode pedir uma investigação. Então, as ocorrências policiais nos chegam através da Polícia Militar, chegam através da população que vai diretamente até a delegacia, chega através do Poder Judiciário que, recebendo uma demanda, transforma aquilo numa requisição e nos encaminha, chega através da Guarda Metropolitana, que sempre também nos traz os casos que ela entende que precisam ser avaliados pelo delegado de polícia. Então, dessa forma, nós temos uma porta de entrada universal. Existe uma estrutura de divisão de homicídios e proteção à pessoa aqui na região da Lagoinha, uma estrutura de um prédio que servia à comunidade. Esse prédio ele foi fechado por uma questão de reforma. O senhor sabe como está a situação hoje? Trata-se de um prédio histórico, um prédio que foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é tombado pelo município de Belo Horizonte, e esse prédio estava precisando realmente de reformas, já passou por reformas na sua parte interna e agora está na fase de reformar a fachada. Ele está sofrendo então essas intervenções na sua fachada e em breve vai ser devolvido para a população mineira como um dos mais belos prédios do seu acervo histórico que remete ao período de Juscelino Kubitschek. E realmente esse prédio de grande importância histórica abriga uma divisão muito importante, que é essa divisão de homicídios e proteção à pessoa, que sempre esteve funcionando assim e hoje está funcionando em caráter provisório na rua José Ildeu Gramsci, número 51, e vai brevemente retornar para esse prédio histórico maravilhoso que nós temos aqui na Lagoinha, que é o antigo Departamento de Investigações. As obras elas estavam previstas para ser entregues até o final desse ano. O senhor acha que, pelo andamento como está, vão conseguir cumprir esse prazo? Acredito que sim. A Polícia Civil, quando tem que executar programas de obras, procura ser muito consciente nessa medida de tempo, porque nós sabemos o quanto é importante para a população ter a delegacia de portas abertas. E nós não queremos privar o povo mineiro de mais esse conforto, que é uma delegacia aqui tão perto e numa condição tão bacana. E o senhor acha que a movimentação de viaturas mesmo, de polícia, o prédio em funcionamento, o senhor acha que ele inibe a ação de crimes, de alguma situação criminosa assim? O senhor acha que essa movimentação com o prédio em atividade inibe a violência? Sem dúvida, a presença da polícia, essa ostensividade policial, ela cria uma ambiência ruim para quem queira cometer crime e ao mesmo tempo reforça no cidadão a sensação de segurança que o Estado precisa passar para ele. Ainda mais num lugar como a Lagoinha, de uma importância tão grande na história de Belo Horizonte, nesse complexo onde você tem aqui a Igreja de São Cristóvão, o Hospital Odilon Beres, o antigo Colégio Municipal, o abrigo municipal que fica ali também na Rua Araribá. Então nós temos todo um acervo histórico muito grande ali que precisa realmente ser cuidado.
Uma outra situação que a gente percebeu, eu queria que você até explicasse pra gente, porque a delegacia ela está em processo de reforma e tem algumas viaturas que estão paradas do lado de fora. Sim. Essas viaturas, elas passam a impressão pra gente que elas estão abandonadas, porque o pneu delas está vazio, não se utiliza, elas não saem dali. O senhor sabe falar o estado, por que elas estão nessa condição de abandono? Na verdade, essas viaturas são viaturas que já foram muito usadas e estão em condições precárias de cuidados, não tem como ser recuperadas e vão ser recolhidas ao nosso departamento de transportes para serem leiloadas e serem repostas na nossa frota. Mas como nós estamos com algumas contingências, o departamento de transportes, por enquanto, não tem como recebê-las, elas ficam ali perto do prédio, porque nós mantemos lá uma estrutura de vigilância 24 horas e esses vigilantes, além de tomarem conta do prédio que está em reforma, também cuidam das viaturas que estão ali aguardando o momento de serem baixadas. Você sabe falar que contingências são essas que o setor de transporte está enfrentando? Hoje o setor de transportes está com o pátio lotado de viaturas para serem distribuídas, então enquanto o pátio estiver lotado não tem como receber as viaturas que precisam ser recolhidas. Seu Marco, nesse processo que está com a campanha do Sindepominas de estreitar os laços com a comunidade, de que forma ainda para alguém que tem alguma restrição, tem algum receio de se aproximar do delegado, da figura do delegado, como que a população pode se apropriar melhor desse espaço? A população precisa entender que a polícia é uma ferramenta de Estado. E ferramenta só fica boa na medida em que você usa. Se você compra uma faca e guarda em casa e nunca usa, você nunca vai saber se essa faca corta, se essa faca serve para o que você precisa. Portanto, procure a delegacia de polícia, converse com as pessoas. Nós temos pessoas para o atendimento, para explicar quais são as funções, o que a polícia faz, e é um conforto que está... Muito obrigado por esses esclarecimentos, tá? Foi muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Prazer foi meu. O Jornal daqui passa a ser semanal com 15 minutos de duração, intercalando reportagens e entrevistas com pessoas relevantes da Lagoinha e região. Você quer participar? Entre em contato conosco, envie sua sugestão de reportagem para o tudoune@gmail.com ou siga a nossa fanpage no facebook.com/tudoune. Por hoje é isso, eu fico por aqui, até a nossa próxima edição.